Bom, meu povinho, conforme prometido, vou explicar para vocês aqui como é que é o nó quadrado. Gosto de usar aqui esses fios nas cores diferentes, para que a gente possa entender melhor as laçadas no sentido horário e anti-horário, né? Se a gente fosse fazer o nó de uma maneira muito simples, como qualquer pessoa faria, basicamente a gente vai ter aqui a alça, o fio da esquerda, passando por cima, fazendo uma volta no fio da direita, e isso seria a primeira laçada. Sentido horário, considerando a rotação do fio da esquerda. Então, ele roda nesse sentido, certo? Sempre considerando o fio da esquerda, no caso do nó quadrado, ele vai ter que passar a segunda laçada, em vez de por cima, como a gente passou da primeira vez, ele terá que passar por baixo, ou seja, ele tem que fazer uma rotação no sentido anti-horário. E isso configura o nó quadrado. E essa daqui seria a anatomia, a forma correta da configuração do nó quadrado. Então, na nossa questão, a resposta correta seria a figura número 2, certo? Como vocês podem observar. Então, a primeira laçada, feita com a mão esquerda, passando por cima do segundo fio, fazendo uma rotação no sentido horário, e a segunda laçada, considerando também a mão esquerda, fazendo uma rotação no sentido inverso, no sentido anti-horário. Então, já seria o fio rosa, passando por baixo. Tá ok? E assim a gente tem esse desenho. Agora, aproveitando a oportunidade, eu vou mostrar para vocês uma das técnicas que é mais usada para a confecção do nó cirúrgico, que é a técnica de pochê. Ela pode ser feita com as duas mãos, certo? E para que a gente possa configurar um nó quadrado com a técnica de pochê, eu tenho que alternar as mãos de modo a garantir essa alternância do sentido, do fio, no sentido horário na primeira laçada e o sentido anti-horário na segunda laçada. Então, inicialmente, para a realização dessa técnica, a gente vai fazer a transferência do fio para a mão dominante, o fio que vai realizar o nó para a mão dominante. O que a gente chama de passada elegante. Na cirurgia, tudo é muito chique, muito organizado, muito lindo e metódico. Então, a gente chama de passada elegante. A transferência é feita da seguinte forma: o fio que está na mão esquerda, fio verde, eu entrego para a mão direita por baixo. Então, o fio rosa, que antes era da mão direita, passa para a mão esquerda e o fio verde fica por baixo. Daí a gente pinça os dois fios com o polegar indicador e faz esse joguinho aqui com a mão. Os dedos médio e anelar passam por cima de modo a eu fazer uma alça. Eu fazendo a alça, o meu dedo médio, ele vai buscar o fio verde para poder realizar a laçada. Então, aqui seria a primeira laçada, certo? O que acontece se eu tentar fazer a segunda laçada com a mesma mão e a mesma técnica? Vamos lá. A gente está passando novamente o fio que é da mão dominante, que estava na mão esquerda, que eu transferi para a mão direita, no sentido horário novamente. Então, a primeira laçada no sentido horário e a segunda laçada também no sentido horário me traz um nó falso, um nó deslizante. Se vocês observarem, a primeira passada foi no sentido horário, ou seja, o fio verde está passando por cima, certo? E a segunda passada, que corresponde ao fio rosa, também está passando por cima, no sentido horário, e aí o desenho fica esse desenho do nó deslizante, que é o da figura 1, certo? E não queremos isso em cirurgia, a gente quer o nó quadrado. Esse aqui não é o nó quadrado, é nó falso. Então, para garantir que a gente faça o nó quadrado usando técnica cirúrgica, no caso, a técnica de pochê, a primeira, como eu mostrei, eu fiz com a mão direita, então a segunda eu vou fazer com a mão esquerda, para fazer o sentido inverso, o sentido anti-horário. Daí, da mesma forma, eu vou fazer a transferência do fio
certo? Invertendo a posição de modo a o fio da mão que vai dominar o movimento ficar por baixo. E aí eu coloco de novo aquele dedo anelar e o dedo médio para fazer uma alça. Fazendo essa alça com o fio rosa, eu vou lá puxar o fio verde com o dedo médio, garantindo a passada do laço. E aí a gente tem o nó verdadeiro. O sentido da primeira laçada no sentido horário e o da segunda laçada no sentido anti-horário. E é isso, meu povinho, aqui nós temos o nó quadrado. Espero ter ajudado vocês. Lembrando que em cirurgia nós temos inúmeras técnicas para a confecção dos nós. Tem a técnica do indicador, do sapateiro. O importante é que esse nó fique firme, bem feito e que seja antideslizante.